associado, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Clube do Conhecimento. Eu sou a Roberta Rani e vou estar aqui hoje para conduzir essa live com você. Hoje vamos receber aqui a Roberta Bahia. Ela vai falar sobre a jornada do empreendedor, desafios, oportunidades e sucesso. Daqui a pouquinho eu convido ela para entrar aqui na live conosco. Antes disso, vou dar uns recadinhos super especiais, né? Vou falar um pouquinho dela também. Aqueles recadinhos especiais que a gente sempre manda, né? Antes disso, quem vai estar aqui, né? Eu já falei, é a Roberta Bahia, minha xará. Ela é super especialista no assunto que a gente vai falar hoje. Ela é idealizadora e sócia da Supli. Ela já entrou aqui, Supli. Daqui a pouquinho eu te coloco aqui na live, tá bom? Antes disso, vou dar uns recadinhos, tá bom? E ela teve uma carreira super consolidada, tá? Eu vou ler aqui pra vocês, porque não dava pra bater tudo aqui com vocês, né? Então vamos lá. Ela se formou em bacharel de turismo. Ela é técnica em mecânica industrial, bacharel em engenharia de produção, MBA em gerenciamento de projeto. Além disso, ela trabalhou 15 anos no mercado de exploração e produção de petróleo e nas áreas, né, de contratos e gerenciamento de projetos estratégicos, modelagem de processos offshore e projetos de engenharia e arquitetura naval. Em 2016, ela deixou o mercado de petróleo e gás para empreender. Ela resolveu desenvolver o pré-projeto dela para apresentar no programa Shell Iniciativa Empreendedora. E lá ela passou pelas 3 fases, né, desse projeto, desse programa, e ela foi aprovada no programa. Ela vai contar um pouquinho melhor pra gente. Ela entrou na turma de 2016 e ela foi chancelada como empresa que comprovou sustentabilidade social, ambiental e econômica. Atualmente ela dá consultoria estratégica e marketing digital e financeira para pequenos negócios e é sócia da Supli, como eu falei para vocês, tá? Fica aí, convida a galera para vocês saberem um pouquinho mais sobre o tema bem bacana que a gente vai desenvolver aqui hoje, e principalmente para você, né, que tá pensando ou já pensou em montar o seu próprio negócio. Vem ouvir todas as histórias e a experiência da Roberta, que você vai gostar bastante, tá? A gente tem sempre aquele tempinho, né, que a gente dá pra galera ir entrando, e enquanto isso eu vou dar aqueles recadinhos importantes. Você já conhece o novo benefício EAD da Assis? A gente tem mais de 1.200 cursos numa plataforma online que tem 55 áreas de formações diferentes para você escolher o melhor curso que você quer para fazer, tá? Todos eles com certificado digital. E você que está ali naquele processo de pré-vestibular, né, pré-ENEM, a gente também tem preparatório ENEM, tem introdução a diversos idiomas, tem introdução a diversas áreas para você que está confuso aí também, não sabe em que área seguir, também tem introdução a diversas áreas. Para você que é menor, basta o associado titular liberar o seu acesso na área do associado, tá? Então, não deixe de participar, não deixe de usufruir de todos os benefícios que a Assis tem disponíveis para você. Como eu falei, a Roberta, ela é sócia, né, da Supli, e a Supli, ela é parceira da Assis também. A Supli, ela é uma loja, né, de suplemento online, de suplementação esportiva, e ela é super comprometida com seus produtos. Não é porque eu já comprei lá não, tá? Mas eles buscam as melhores marcas do mercado, estão sempre em busca, né, dos testes de qualidade. Então eles estão sempre de olho nos melhores produtos para apresentar para o cliente final deles, né? Então tudo que tem de melhor em suplementação esportiva você encontra lá na Supli, tá? No site da Assis tem mais informações sobre a Supli, e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o WhatsApp deles e pode seguir a página deles também, que é a Supli, né? Que é sem um acento. Daqui a pouquinho eles vão entrar aqui, então você vai ter mais acesso ao @ deles, assim que eles entrarem na nossa live, tá? E combinado com a Supli, a Assis tem uma parceria com a Gympass. Então, se você ainda não aderiu ao Gympass, o Gympass tem parceria com diversos espaços de atividade física. Ele te disponibiliza, né, oferece vários
formatos de planos com valores acessíveis que combinam com o seu tipo de atividade e com o seu bolso. Então tem plano para musculação, para dança, para aula coletiva, para natação, para lutas, de acordo com a atividade de preferência, tá bom? Então corre lá, também no nosso site, descobre esse e todos os outros 20 benefícios que a gente tem para você, tá? O Gympass é um convênio da Assist e a gente tem mais 20 outros benefícios para te disponibilizar. Então corre lá no site www.assist.org.br e não perde nenhuma novidade, fica por dentro de tudo. Os checadinhos foram dados, vou colocar a Roberta aqui na live conosco, tá? Cadê a Suplay? Pra gente convidar eles. Dar todos os recadinhos que ela queira mandar para vocês, né? Ela vai falar tudo do empreendedorismo e saber como é que ela chegou até aqui, né? E conhecer as suas experiências. Roberta, troca a sua câmera, tá? Perfeito. Boa noite. Boa. Tudo bem? Tudo bem, tudo na paz. Muito prazer em te receber aqui. Primeiramente, muito obrigado, né, por você ter aceitado o nosso convite. É um prazerzaço te receber aqui, conversar com você. Prazer é meu. Sobre prazer é meu. Tudo que você já fez, né? Vocês estão escutando bem meu áudio? Tá tudo bem aí? Todo mundo ouvindo bem? Acho que a galera está te escutando bem também. Vou deixar você se apresentar melhor aí para a galera. Fala um pouquinho de você, de como você chegou até aqui. Eu já falei um pouquinho do seu currículo, mas eu acho que tem bastante coisa para falar aí também. Vamos lá. Bom, eu trabalhei muitos anos no mercado de petróleo e gás. Na verdade, eu vim do mercado de petróleo e gás. E eu sempre tive a intenção de ter um próprio negócio, né? Nunca pensei em terminar a minha vida profissional como CLT. Então, isso sempre foi uma paixão minha, até porque o meu pai tinha empresa de engenharia. Então, eu acompanhei esse processo. Não que ele fosse um ótimo empresário, e aí a gente começa a ver os erros também, a gente vai aprendendo. O nascimento da empresa do meu pai foi bem diferente do meu nascimento como empresa. O meu pai, na verdade, ele nasceu num momento em que a economia estava muito ruim, as empresas estavam fechando, indo embora. Ele trabalhava numa empresa estrangeira e a empresa decidiu sair daqui, que foi na época do Fernando Henrique. Então, ele se viu obrigado a trabalhar por conta própria, mas não era o que ele queria. E aí, ele começou a ter trabalhos, ele acabou se mudando para Macaé para isso, porque era onde estava acontecendo tudo. Então, não foi nada planejado. Por conta disso, pelo meu pai não ter perfil nenhum administrador, ele tinha muita dificuldade em gerenciar a empresa, porque ele sabia muito bem fazer a parte de engenharia, mas administrar a empresa era bem diferente. Só que ainda assim, eu tinha essa paixão, eu via o quanto isso era bom, você ser dono do seu próprio tempo, mas também eu percebia que precisava estudar, precisava ter outros tipos de conhecimento para você ter uma empresa. Não basta você só saber executar, saber fazer o que você se propõe no mercado. Você precisa aprender outras áreas. Então, eu fui aprendendo com os erros do meu pai, né? Quando eu tomei a decisão de entrar exatamente para o mundo empresarial, para o empreendedorismo, eu fiquei sabendo do programa Shell que estava acontecendo em Macaé. Hoje não existe mais, hoje só existe no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, tá? Na capital mesmo. Mas antigamente, até 2019, acho que 2018 e 2019, o programa ainda existia em Macaé. E eu fiz parte da turma 2016, concluindo em 2017. Então, quando eu soube do programa, eu procurei saber como é que funcionavam as etapas, se era de graça. Eu procurei saber tudo para poder me inscrever no ano seguinte. Então, eu fiquei sabendo do programa em 2015, me preparei, em 2016 eu apresentei meu projeto. E aí você tem uma série de etapas para passar,
até você conseguir ser chancelado. Então, eu só fui ser chancelada em 2017. Né? Então, eu vim tendo todo o conhecimento de empreendedorismo e empresarial dentro do programa, que é um programa de capacitação. Quem idealiza é a própria Shell, mas quem executa é o CIED Brasil. Então, existe uma empresa não governamental que gerencia, administra todo esse projeto. Você está falando bastante aí sobre a Shell, sobre a iniciativa empreendedora. Conta pra gente, né? Dá um breve resumo do que é, né, a Shell Iniciativa Empreendedora. Só pra gente entender, quem é leigo no assunto, quem não está entendendo, o que seria? O programa Shell Iniciativa Empreendedora, e o programa hoje só tem o programa Shell Iniciativa Jovem, é um programa de capacitação para empreendedores, tá? Ele é considerado o terceiro melhor do mundo e o primeiro melhor do Brasil. Então, é um programa realmente que leva empreendedores daqui, os melhores projetos, óbvio, são os projetos voltados para a sustentabilidade, o social, né? Eles levam isso lá para fora para disputar com outras empresas que estão também desenvolvendo soluções para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, das pessoas, né? E meio ambiente. E aí, muitas empresas brasileiras ganham. Por isso, ele é considerado o terceiro melhor do mundo e o primeiro melhor do Brasil, tá? Sim. É um programa que, na verdade, serve para qualquer tipo de negócio. Então, você não precisa apresentar um projeto de sustentabilidade ou um projeto que reduza a diferença social. Não precisa necessariamente isso, tá? O programa, na verdade, ele te ensina a entender o seguinte, que se você é uma empresa, você, de alguma forma, tem que contribuir para a sociedade. Então, não basta só você gerar lucro. Você também tem que criar um plano onde você contribui para a sustentabilidade e contribui para a redução social, para a redução de diferença social. Então, você, como empresa, você pode ser uma empresa normal, comum, como qualquer outra, mas você tem que ter um plano onde você traduz o bem-estar para a sociedade de alguma forma. Não basta só gerar lucro. Por isso que quem entra sai muito diferente. Perfeito. Muito bacana. Maneiríssimo. E teve alguma motivação de dentro específica para você querer entrar lá? Você já tinha alguém que você conhecia que já tinha entrado? Ou foi Não só alguém que motivou de fora? Foi você só leu, quis? Eu não conhecia ninguém. Eu fui procurar cursos, né, para desenvolvimento e foi dentro do Sebrae. E aí eu recebi um panfleto, me falaram sobre o programa Shell, só que tinha fechado a turma já, eu não poderia participar mais do processo seletivo. E aí eu guardei aquele panfleto, fiquei estudando, entrei no site, procurei saber como é que funcionava, eu não conhecia absolutamente nada sobre isso. E como eu fui vendo como é que funcionava o processo seletivo, eu fui me antecipando, eu fui procurando saber como é que desenvolvia um pré-projeto de plano de negócio para poder apresentar lá e para que a minha ideia fosse aprovada. Então, eu fui no escuro. Quer dizer, no escuro. Eu não tive ninguém para me indicar, né? Eu realmente acreditei que eu iria conseguir. Você apresentou, teoricamente, uma empresa fictícia. Você apresentou algo... Não. A empresa era minha mesmo. A ideia já estava aqui. Eu simplesmente tive que estruturar ela como pré-projeto, atendendo os critérios deles. Ah, perfeito. Nossa, que bacana. Que maneiro. Uhum. Ela tá fazendo a propaganda dela aí, já usando as quiz da Supplai. E para falar um pouquinho aí da Supplai, você já me contou um pouquinho, né, de como que surgiu essa ideia da Supplai. Você veio de um mercado, acho que totalmente alheio à nutrição esportiva, mas tinha
tem uma pitadinha Roberta e Davi. Davi é seu sócio, né? Davi e Bahia também, são primos, não é isso? Vocês Sim, são primos. tá aqui do meu E são lado, tá sócios só e ouvindo. idealizadores da Suplei. E queria que você contasse pra gente, né? Na verdade, deixa eu dar um spoiler aqui. Eles já me contaram um pouquinho. Eles praticam muita atividade física, né? Sempre praticaram muita atividade física. A Roberta, ela mandou Sim. quase que com uma página inteira de livro dizendo as atividades físicas que ela já praticou. Tinha atividade com bola, atividade sem bola, quadra, esporte ou não esporte, enfim, tinha várias atividades físicas que ela já praticou na vida. Então, dentro dessas atividades, ela sempre foi amante do esporte, né? E aí conta pra gente como que Sim. surgiu essa vontade de ter uma loja de nutrição, de suplementação esportiva. Tá, vamos lá. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa com meu primo. Por quê? Porque ele é um ótimo vendedor. Ele vende, ele sempre vendeu desde novo. Desde novinho, Sim, meu primo comprava algumas coisas e revendia. E ele vendia muito fácil. Eu tenho a habilidade de vender serviço. Vender produto para mim é uma coisa muito difícil, né? sim. Então, eu sempre tive essa vontade de abrir alguma coisa com ele, mas eu sabia que tinha que ser alguma coisa que falasse a nossa língua. Não podia falar só a minha, nem só a dele. Tinha que ser algo que realmente nós dois fôssemos apaixonados, mas que ao mesmo tempo eu pudesse cuidar de uma parte da empresa e ele de outra, para que a gente não tivesse conflitos internos, né? Sim. Então, e o fato de eu ter aprendido muito dentro do programa da Shell me fez aprender a separar essas áreas. Então, como meu primo é muito bom em vendas, ele é muito bom para fora da empresa, né, que a gente chama de palco, em se relacionar, em se comunicar, em fechar parcerias, em fazer vendas, em falar com os fornecedores. Ele ficou nesse papel, né? E eu fiquei mais dentro da empresa, desenvolvendo estrategicamente o negócio. Então, eu comecei a procurar, né, nos sites, saber quais eram os mercados que estavam tendo uma tendência de crescimento e que pudesse casar com o que a gente gostasse de fazer. Então, eu vi cosmético, pet shop, alimentação saudável, todos esses tipos de segmentos estavam crescendo, estão crescendo. A gente sabe que pet shop é uma coisa que cresce o tempo todo. Mas ainda assim, não era algo que a gente era apaixonado. Apesar de eu ter cachorras, né? Eu amo minhas pets, mas eu não sou o tipo da pessoa que fico procurando coisinhas, mimos, vendo tabela nutricional. Quem faz isso, na verdade, é a minha ex-esposa. Então, ela que procura essas coisas, eu só vou e ajudo a comprar, só isso. Agora, Entendi. paixão para fazer, eu sabia que em algum momento eu não ia ter. Entendi. E aí foi quando eu vi que o mercado de suplementos estava em alta e cada vez mais crescendo, exatamente porque faz parte de uma vida saudável, alimentação saudável. Está todo mundo hoje buscando isso, todo mundo se preocupando com a saúde. E eu conversei Sim, verdade. com ele, conversei com meu primo, a gente gostou da ideia, a gente viu que realmente a tendência continua sendo crescente. E aí a gente começou a procurar franquia, né, para que tenha um processo pronto, para que a gente pudesse já entrar no mercado com um processo já bem definido. Então a gente iniciou com franquia, mas hoje a gente está se desligando da franquia, porque eu vi que, na verdade, eu gosto de desenvolver o negócio. Eu não gosto desse processo fechado, onde eu tenha que simplesmente executar o que foi entregue para mim. Eu gosto de mexer, eu gosto de ter criatividade. E, para mim, realmente, eu percebi que franquia não é muito a minha vibe, mas para muita gente funciona. Então, só para dizer que como é que a gente chegou nesse mercado? A gente viu que era uma paixão nossa, dos dois, porque ele também pratica esporte, meu primo é militar, corre, ele nadava também. E a gente viu que a gente ia falar super bem essa língua. Ele é formado em educação física, vai começar a estudar nutrição ano que vem. Então, foi um casamento perfeito.
Sim, sim. Foi excelente a ideia, casou com o mercado, com as suas pesquisas e, tecnicamente, a paixão de vocês, né? O que vocês já gostam de fazer e praticar. Vocês acabam sendo cobaias, né, disso tudo. Não me corrija se eu estiver errado. É, a gente só tem que ter um pouquinho de preocupação com essa paixão, Roberto, porque as pessoas confundem muito. Por exemplo, aquela pessoa que é cozinheira, que é chefe de cozinha, acha que vai abrir um restaurante, e que isso, na verdade, vai fazer com que o negócio vai realizar o sonho dele, porque ele vai cozinhar para uma porção de gente, tudo. Só que a parte de administrar a empresa é uma parte que faz com que a empresa cresça. Não adianta você achar que você vai fazer um belíssimo prato, né? E que vai transformar o seu restaurante como um restaurante famoso. Saber administrar um negócio é muito importante, senão você quebra. Você pode fazer um excelente prato, mas ninguém conheceu o seu prato, ninguém conheceu o seu restaurante, porque tem processos por trás disso para fazer com que o negócio seja reconhecido pelo mercado. Então, paixão só não é o suficiente, tá? Tanto que muitos chefes de cozinha, o que eles fazem? Eles sempre convidam alguém que seja administrador para cuidar dessa parte. Para eles levarem o nome deles no restaurante, continuarem como chefes, mas sempre tem alguém por trás para cuidar dos processos administrativos. Sim, perfeito. Bom, vocês encontraram pelo menos a motivação inicial de vocês. Sim. Sim. O microfone só tá um pouquinho distante. Eu estou te ouvindo bem distante. Deixa eu tentar tirar para ver se melhora. Pode ser. Alguém já tinha falado que estava ruim o som. Eu acho que eu vou tentar fazer sem o microfone. Eu tô sem microfone também. Vê se ficou melhor o som agora. Ainda não. Consegue? Não, ainda está abafado. Tá abafado. Está abafado. Não está me ouvindo Pelo bem? menos para mim, tá? Pelo menos para mim. Pergunta para a galera aí. E aí, a galera que está assistindo? Ainda Agora tá voltou. Voltou, para mim voltou. Voltou, ficou bom? Bom, então, tomara que agora vá. Pode ser a bateria do microfone que estava bem ajustada e ele estava deixando um pouquinho mais abafado. Talvez vocês não tenham encontrado talvez a paixão, mas a motivação inicial, já que você disse que é de paixão, nem só de paixão vive o negócio, não é isso? Sim, exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode quebrar o negócio. Exatamente. E nesse meio de desafios e lutas, né? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram agora nesse início? E como vocês superaram ou vêm superando esses desafios? Tá, vamos lá. Dentro do mercado de suplementos, vou falar dentro do mercado de suplementos, tá? O mercado de suplementos é um mercado muito prostituído. É um mercado prostituído porque é um mercado onde as pessoas chegam, saem vendendo o suplemento, só que tem um problema. Você não sabe a origem desse suplemento. Entendi. Mas está aí. Se você olhar no Mercado Livre, tem N produtos com preços muito abaixo do mercado. E isso é um problema para a gente. Por quê? Porque a gente conhece os preços dos fabricantes, que a gente compra direto do fabricante. A gente conhece os preços dos fabricantes. E a gente sabe que aqueles preços são meio que impraticáveis. E a gente procurou saber como é que funciona isso, por que as pessoas... O preço do fabricante. Pois é. Então, por isso que eu digo para você que é um mercado prostituído e é um mercado muito delicado, porque as pessoas, na verdade, alteram o suplemento para poder vender abaixo do mercado. E quem não conhece, vai procurar o quê? Preço. Ela vai realmente procurar preço. E aí ela olha a marca, vê qual é o preço que eu vendo daquela marca. Olha na internet, vê que lá está muito mais barato. A pessoa que não sabe preço de mercado, que não conhece, não sabe que existe essa prostituição, vai direto no que é menor preço.
E aí, Talvez ela esteja depois... Oi? talvez ela esteja comprando até farinha, é isso? Pro- Isso, exatamente. Muitos compram, muitos compram, porque não sabe a origem, não sabe que tipo de empresa é aquela. E tem gente que vende como pessoa física mesmo. E é um problema para a gente, porque a gente está vendendo online e está disputando com pessoas que, na verdade, estão simplesmente colocando farinha ali no produto ou praticando preço que está muito abaixo do mercado, às vezes mesmo para ganhar pontuação dentro do Mercado Livre. Então, às vezes, ele prefere tomar prejuízo do que ter lucro porque ele quer ganhar estrelas dentro do Mercado Livre, né? Para a gente, isso é um problemaço. Mas a gente tem conseguido driblar isso com exatamente o quê? Relacionamento. Então, a gente consegue gerar relacionamento com o nosso cliente. É claro que a gente entrega preço, é uma coisa óbvia que a gente entrega preço, mas a gente entrega preço dentro do que o mercado nos permite entregar. A gente compra direto com o fabricante, a gente tem sim a nossa margem de lucro, mas a gente sabe que existe um limite, porque senão a gente também vai quebrar a maioria dos negócios quebram como? Fluxo de caixa. Então, se você não souber administrar o seu fluxo de caixa, não adianta você ter um faturamento alto e não ter fluxo de caixa. Então, o que a gente faz é gerar relacionamento, é sentar com o cliente, é tirar as dúvidas dele, é falar para ele, olha, nós temos esse produtos aqui, esse aqui tem um preço mais acessível, porque ele entrega tanto vou dar um exemplo aqui de proteína. Esse aqui, ele tem mais marca, mas está vendo aqui, a proteína dele ainda é um pouco menor, mas ele é um produto confiável, foi aprovado pela Benutri. A gente mostra todos os laudos, a gente só traz produtos que estejam aprovados pela Benutri. Então, a gente tem um aplicativo para isso, para fazer esse acompanhamento. Está sempre tendo teste, está sempre sendo atualizado o aplicativo. Então, a gente só traz o que realmente foi aprovado. A gente mostra para o cliente o que realmente para ele é importante. A gente não vende porque quer vender. A gente primeiro entende qual é o objetivo do cliente para depois a gente vender. Porque tem cliente que realmente procura qualidade, porque ele está num outro nível, ele já pratica esporte ou faz academia durante anos. E tem outras pessoas que não, estão iniciando, elas não querem algo tão assim, que seja caro, que vai transformá-lo num Arnold Schwarzenegger, né? Então, depende do objetivo de cada um. A gente criando essa relação, dizendo para ele, ó, nós vamos entregar tal hora, tá aqui, ó, vamos fazer um desconto especial para você. Tudo isso faz com que o cliente, ele realmente fidelize, tá? Agora, disputar dentro da online, a gente realmente só vai trabalhar determinados produtos. Produtos que realmente a gente consegue ter margem, porque senão para a gente não vale a pena. E a gente vai driblando esses problemas que a gente encontra no meio do caminho, né? É ter criatividade. Vocês vão driblando esse baixo preço, sem qualidade, que vocês sabem, entregando muita qualidade, né? Entregando acompanhamento, entregando entrega mesmo, né? Entrega de vocês. Sim. E qualidade, né? Tanto no Sim. quanto no entendimento do que aquela pessoa precisa. Exatamente. A gente tem que fazer isso, porque senão a gente vai estar sempre disputando preço. E preço não é um bom caminho. Sim. Em relação a isso, né? Em ver oportunidades, em ver chances, né? Em ver locais que vocês consigam criar, abrir novos horizontes, né? Ou novas oportunidades. Dá para aproveitar todas as oportunidades que aparecem? Como que vocês identificam essas oportunidades que chegam para vocês? Dá para vocês aproveitarem tudo? Não, tudo não dá. Não dá. Acho que como tudo na vida não dá, a gente tem que ter prioridade.
Então, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Na minha cabeça, eu trabalho muito rápido com isso, porque eu já pratico isso já desde 2017, que é desenvolver o modelo Canvas. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, mas tem o Business Model Canvas e tem a proposta de valor. Então, quando a gente desenvolve o negócio, a gente sempre começa por esses dois tipos de ferramentas, tá? Para mim, de tanto fazer, eu já faço aqui mentalmente. Eu tenho até que botar isso no papel, na parede, eu tenho tudo isso direitinho em quadro, até para mostrar para o meu primo saber o que está aqui, né? E a gente aqui conversa com alguns parceiros, a gente percebe o que para a gente é interessante e o que não é, e a gente prioriza. Então, a gente tem alguns objetivos internos, tá? Onde a gente identifica se aquele tipo de parceria, tá? Ou aquele tipo de oportunidade está sendo válido para o nosso objetivo. Por quê? Porque senão a gente começa a pegar tudo ao mesmo tempo e a não fazer nada. Então, a gente não pode perder o foco. O foco é o mais importante nessas horas. Eu vejo assim que tem muitos negócios que querem ter tudo. No nosso caso, por exemplo... Atiram para todos os lados. Atiram para todos os lados, querem atender todos os tipos de clientes. Se você perguntar para qualquer pessoa que está iniciando um negócio, qual é o tipo de cliente que você quer atender? Todos. Não dá para atender todos. Você tem que focar em um, trabalhando aquele perfil de cliente. Depois que você tiver bem trabalhado com ele, com todas as informações, para você continuá-lo tendo ali como seu cliente, você abre para outro cliente, para outro tipo de perfil. Então, vou dizer aqui para você, por exemplo, um perfil de cliente que seja atleta amador, tá? Atleta amador. Eu vou lá, foco todo o meu negócio para esse atleta amador. Eu procuro saber como é que ele pensa, o que ele faz, que tipo de suplemento que ele costuma usar. E aí, de repente, eu abro para o público de terceira idade. É uma pegada totalmente diferente. É outro tipo de mix de produtos. Então, assim, eu vou ter um mix de produtos para atleta, e aí é um investimento, estoque parado, né? Quando a gente investe em produtos, a gente está ali com estoque, ele está parado. O dinheiro está parado ali no meu estoque. Aquele tipo de produto ali é para um determinado tipo de público. Se eu atender a terceira idade, eu já vou ter que ter outros tipos de mix, e que também é um outro tipo de investimento e que vai ser mais um dinheiro parado, é um estoque. Então, eu tenho que saber se eu tenho fluxo de caixa para isso, se eu tenho investimento para manter esse estoque parado. Talvez, muito provavelmente, se eu estiver começando, eu não vou ter informações para saber quanto tempo que aquele produto ali fica parado, se ele é um bom produto para vender rápido, se não é. Ele vai estar em teste. Os produtos estão em testes. E aí eu vou estar meio que cega, né? Para eu ficar nessa cegueira, eu tenho que ter recursos, né? Para eu me manter viva até eu ter informação, até eu ter vendas. E é aí que muitas empresas morrem, porque as empresas querem ter o máximo de mix de produtos, porque ela quer ter variedade, né? E não sabe que aquela variedade ali pode quebrar o negócio dela, porque ela não tem informação, ela não sabe quanto tempo que ela vai conseguir vender aquele produto. Sim. E aí o dinheiro parado ali poderia ser você tá pegando aquele recurso que você não deveria ter, tá investindo exatamente num produto que vende mais rápido para você e te faz ter caixa. É isso, quando você cria volume, de vendas e começa a ter lucro, você cria uma reserva para você fazer um novo investimento. Então, tudo isso tem que ter estratégia. E que a maioria das pessoas não pensam nisso, elas só querem ter um mix. Não, eu preciso mostrar que eu tenho muito produto. Não é assim que funciona. Então, quando você pensa em público, você tem que saber exatamente para quem você está atendendo, exatamente em que momento você vai vender, se você quer aumentar o seu mix, em qual momento você vai fazer isso. Tem que ter verba, tem que ter tempo, tem que ter verba.
senão você quebra a empresa. Perfeito. Entendi. Deu uma travada no seu Deu uma vídeo. travada? Deu, você consegue me enxergar bem? Estou te enxergando normalmente. É que o seu ainda está travado para mim. Pode ser a internet daqui também. Mas eu consigo te escutar. Só o vídeo um pouquinho tá embaçado. Tá Mas eu travado, consigo ainda te escutar. sim, é verdade. Tô vendo até aqui no do meu primo aqui. Tá um pouquinho travado, pode ser então Você da quer que eu internet mesmo. saia e volte? Eu posso fazer isso? Voltou, melhorou. Era alguma inconsistência de sinal, já melhorou. Tá ótimo, perfeito. Melhorou? Melhorou. Então tá bom. Agora eu tô te vendo perfeitamente. É, E com essas tantas habilidades aí que você já relatou, quais as habilidades são essenciais para garantir um sucesso empreendedor? Tá. Fala É, na opinião, todo tá? mundo Porque eu fala acho que de eu não tenho Todo uma mundo. receita de bolo, né? Não, não tem. Todo mundo fala de resiliência, e resiliência realmente é importante, né? Mas eu acho que resiliência é importante para todo mundo, em qualquer área, em qualquer situação da vida. É, Então, eu não vou falar sobre resiliência agora, tá? Mas eu vou dizer para você o que me ajudou. O que me Tá. ajudou hoje a ter foco no que eu faço, a me comprometer, mesmo sabendo que o resultado de vários dias pode ser ruim, ou até de meses, foi o esporte. Porque no esporte a gente perde, né? A gente treina, 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 às vezes não faz o nosso melhor tempo, o nosso adversário às vezes está melhor do que a gente naquele momento, e isso faz com que você não desista. O esporte te dá essa disciplina, te dá a disciplina de você acordar no horário que você comprometeu em fazer o seu treino, te dá a disciplina de você fazer todo dia ou sempre naquele horário, aquele dia que você definiu para treinar. É, o esporte faz com que você aceite muitas vezes perder, mas você sabe que em algum momento você vai ganhar. Se você continuar treinando, se você continuar batendo as suas metas. Então, o esporte me trouxe muita disciplina e muito foco naquilo que eu faço. E para trabalhar com empresa, você ter o seu próprio negócio, qual é um dos problemas que as pessoas têm? E isso causa muita depressão, tá, Roberta? Dentro do programa Shell, meus amigos empreendedores, alguns deles tiveram depressão por causa disso, por causa de empreender. É punk, é punk. É, eu não tive, mas eu tive momentos ruins em que a gente levanta, e todo mundo tem isso, tá? Porque empreender é você viver numa montanha russa. Você um dia acorda muito bem, dizendo que vai acontecer, vai fazer não sei o quê. Só que às vezes não acontece. E aí vem a desmotivação. Que você, caraca, eu acordei, eu fiz isso, mas nada aconteceu. E aí você, no outro dia, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que continuar fazendo. Você não pode parar. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e você acha que não vai acontecer nunca. Então, o que acontece na mente do empreendedor é você estar o tempo todo numa montanha russa. Uma hora você está com a energia lá em cima, e aí você acredita, e às vezes realmente as coisas acontecem, mas podem não acontecer e te leva para baixo isso, e você fica desmotivado, e aí você fala, cara, eu vou largar tudo, eu vou voltar para o mercado, eu vou voltar a ser CLT, eu estou de saco cheio disso, eu não quero mais. Mas quem realmente é empreendedor, isso passa em questão de horas, tá? Você fica Surgiu uma assim, ideia nova, passou. e daqui a pouco você fala assim, não vou desistir nada. Pô, peraí, eu tenho que fazer isso, eu não fiz isso aqui, eu não fiz aquilo, eu vou tentar esse caminho aqui. Então, você fica nesse ciclo emocional que isso pode causar até uma depressão. E depressão séria. Séria, séria, séria. Alguns amigos meus entraram em depressão, outros pensaram em coisas piores, sabe?
E isso mexe muito com o nosso emocional, muito. Então, nem todo mundo suporta esse lado empresarial, nem todo mundo suporta empreender. As pessoas, às vezes, querem, mas não sabem o quanto que tem que abdicar da vida, né? Você abrir mão. Poxa, eu ganhava muito bem. Então, eu abri mão de uma posição da minha vida, de uma carreira que eu tinha, e para eu poder recomeçar. Eu recomecei. E no início não é fácil. Você, as pessoas têm essa ideia de que vou ganhar muito dinheiro, que não sei o quê. Pode acontecer sim. Só que não é da noite para o dia. Você está recomeçando. Quem começa jovem, com 19 anos, até antes, ele quando chega aos 20 e poucos anos, ele já passou por uma série de coisas que ele realmente conseguiu chegar lá, já está alcançando salários realmente de pessoas que estão 15 anos como CLT. Mas quem interrompe a sua vida de CLT e recomeça empreendendo para depois entrar no mundo empresarial, cara, é surreal. Mexe muito com o seu psicológico, pode abalar a relação familiar, pode abalar a sua relação com o seu cônjuge. É complicado, não é fácil, entendeu? Então, o que eu posso dizer para você é que o que me fez continuar tendo disciplina, acreditando e não desistindo do que eu me propus a fazer foi o esporte. Tem pessoas que conseguem trilhar outros caminhos, mas dentro da minha realidade, o esporte me deu essa condição. Era até uma pergunta, né? Se você precisou adotar em algum momento alguma técnica, alguma coisa para se manter motivada e com paixão pelo seu negócio, né? Em algum momento desafiador. Talvez não só pelo negócio, mas talvez na vida empreendedora isso aconteça, né? Sim. Não é fácil empreender, você já contou aí, não, realmente não é fácil empreender. Você falou de resiliência. E você falou, não vou entrar agora nisso, não. Mas o que você acha? Qual é o papel da resiliência no empreendedor? E como que você cultiva a resiliência dentro do empreendedor, da alma do empreendedor? Assim, vamos lá. Resiliência. Oi? Tomar uma porrada e voltar, não se abalar. Eu não te entendi, Roberta. Não te entendi, travou. Repete, por favor. Porrada e voltar como se nada tivesse acontecido? Seria isso a resiliência? Resiliência é você pegar, por exemplo, você pega uma vara, né, uma árvore verde, e aí você faz assim, vira ela consegue voltar para a mesma forma dela, tá? Sem alterar absolutamente nada. Então ela aguenta, ela suporta esse movimento até o final dela, sem quebrar, e volta para o mesmo estado físico dela, tá? Então, quando a gente fala que a pessoa é resiliente, ela, ela na verdade, ela está passando por uma situação ruim, mas que quando ela volta da mesma forma, acreditando em que ela consegue executar o que ela tinha se proposto a fazer, tá? Por isso que falam muito que empreendedor tem que ser resiliente, porque muitas coisas acontecem, você pode passar por uma situação difícil porque um dia você vende, outro não, ou um dia você vende, 10 dias você não vende, mas o dia que você vende, você explode nas vendas, e aí você acredita que no outro dia você vai vender da mesma forma e você não vende, só que você tem que estar sempre acreditando que em algum momento você vai estourar aquela venda de novo. Então, resiliência é isso, é você alterar a sua forma, mas depois quando voltar, você volta para a mesma forma física. Só que agora tem um termo novo, que a galera está usando bastante, que é o antifrágil. Na verdade, esse termo veio mais de investimentos, né? De pessoas que investem em bolsa. Que o antifrágil é aquele que, na verdade,
ele, ele leva ele leva uma porrada, só que quando ele volta mais forte do que ele veio. Então ele iniciou de uma forma, e aí quando ele leva, quando ele sente algum problema, ele sai daquele problema mais forte do que ele entrou. E aí a galera agora usa o antifrágil. Tem o resiliente e tem o antifrágil. E aí as pessoas vão usando esses termos, mas a verdade é que você tem que ter fé naquilo que você acredita. Eu não digo fé em Deus, isso daí é religião, não se trata disso. Mas naquilo que você se propôs a fazer, se você realmente acredita na sua ideia, no seu projeto, você tem que ter fé naquele projeto em que ele vai dar certo. Porque inicialmente é um projeto. Ele só passa a ser um negócio quando ele começa a ter vendas, quando ele começa a gerar processos, né? E aí a gente sai do campo do empreendedor e vai para o campo do empresário. Quando você começa um negócio do zero, que você está criando, você é um empreendedor. Você tem criatividade, você vai ali, modela o seu negócio com a forma que você vê aquele negócio, né? Ele não precisa ser igual a todos. Você pode vender a mesma coisa, mas você pode criar um processo interno muito diferente dos outros, tá? Você pode ser uma loja de suplementos, mas uma loja de suplementos que tem os seus diferenciais. E aí você cria esse projeto. Isso é empreender. Você cria algo que é totalmente diferente dos outros negócios. Mas quando ele sai do projeto, começa a vender, começa a ter a gestão financeira, ter gestão estratégica, gestão de vendas, você precisa de um RP para gerir as vendas. Você começa a ter, na verdade, você começa a ter comportamento de empresário. Então, você pode ser um empresário empreendedor, que você está sempre inovando. Tem empresário que não gosta de inovar. Para ele, aquele processo definido, acabou, ele só quer gerar o lucro e não quer saber mais. E ele corre o risco de morrer no meio do caminho? Corre. Mas a personalidade, né, de cada um e é o perfil de cada empresário. Cada empresário lida de uma forma. Então, tem empresário que é empreendedor, tá? E tem empreendedor que não quer ser empresário. Ele quer criar ideia, ele quer alguém ali do lado dele que abrace a ideia dele, ele criou, ele vende aquela ideia e acabou. Tem muita gente que faz isso. E essa opção toda empreendedora, como que dá para equilibrar essa opção e essa paixão empreendedora e a análise realista dos riscos envolvidos? Tá, verdade. Você tem que definir, é como se você estivesse investindo numa bolsa de valores, tá? Quando a gente investe em uma bolsa de valores, a gente investe em empresas. Nesse caso, você está investindo na sua empresa. Na sua empresa. Então, quando você faz isso, você tem que definir ali o seu stop e o seu gain. Para quem investe em bolsa de valores sabe do que eu estou falando. Então, a gente define o quanto que a gente está proposto a perder dentro daquele negócio, mas o quanto que a gente tem de meta para ganhar. Então, a gente define os dois. Você tem uma verba onde você vai investir naquele projeto, que inicialmente é um projeto, mas que depois que ele começa a rodar, tem os seus processos, começa a vender, ele começa a virar um negócio, tá? E aí esse negócio, quando ele começa a virar negócio, ele vai ter um tempo ali de prejuízo dele, porque a gente, quando começa uma empresa, a gente já começa no prejuízo. E você tem que saber até quanto que você está disposto a perder. E não se apaixonar pelo negócio. Tem gente que se apaixona pelo negócio e fica no negativo, sai do negócio devendo até bancos, né? E porque ele se apaixonou pelo negócio, ele estava vendo que não ia dar certo, mas ele se apaixonou tanto pelo negócio que ele continuou e foi pegando empréstimo e quando viu está devendo fornecedor, está devendo banco. Tem um limite, isso. Tem que ter um limite. Então, quando ele inicia o negócio, ele tem uma verba para investir e ele tem que saber até quanto que ele vai perder daquela verba, tá? E quanto que ele tem de objetivo para ganhar.
Então, se ele definiu que ele está disposto a perder 100 mil, quando ele perder 100 mil e não der o resultado que ele quer, ele para. Ali ele aborta e fecha a empresa, fecha o negócio. É assim que tem que pensar. A gente tem que ser racional nesse ponto. Chegou no seu limite, para. Senão você vai perder tudo. Você vai piorar a situação. A não ser que você realmente tenha outras pessoas para investir no seu negócio. Mas ainda assim é um negócio muito arriscado você trazer outras pessoas para acreditar na sua ideia. E sendo que se até agora não deu certo com você, como é que você vai pedir para outros investidores? É investimento. É um investimento, só que é um investimento físico. Sim. Eu digo até em pequenos passos mesmo. Você está planejando o próximo passo e você não está entendendo até onde você está disposto a perder para aquele próximo passo dar certo, né? Se aquele passo está dando certo, ele está te dando retorno. Se ele está dando errado, para onde que você tem que ir? Exatamente. Esses limites. Perfeito. Muito, muito, acho que muito bem explicado. Tá melhor o áudio, acho que ainda está abafado. Tá abafado. Sim. Não sei o que fazer. Juro que eu não sei o que fazer. Porque eu já botei de volta para fora, assim também não tá abafado. Faça um comentário. Eu não sei de verdade o que pode ter acontecido com o celular. Porque, ó, já tirei e tá abafado, eu já botei, tá abafado, realmente não sei. Vamos tentar aqui de alguma outra maneira. Eu espero que vocês estejam conseguindo me entender. Não, eu estou compreendendo o que você está falando aqui. Tá. Networking. Vamos falar um pouquinho de networking. Como esse networking e parcerias podem impulsionar o sucesso desse empreendedorismo ao longo da jornada? Como é que as parcerias podem impulsionar o sucesso? Isso. Bom, primeira coisa que você tem que saber é qual é o objetivo da sua empresa, qual é a missão da sua empresa, quais são suas metas. Por que eu estou falando isso? Porque as parcerias elas têm que estar relacionadas com o que você se propõe no mercado, com a sua missão. Se você tiver uma missão bem definida e você está o tempo todo sabendo qual é o seu objetivo no mercado, você sabe que tipo de parceria você pode fazer. Mais uma vez, parceria, você não pode só pensar em lucro. É um relacionamento. Assim como eu tenho um bom relacionamento com os nossos fornecedores, eu também tenho que ter com os nossos parceiros. Eu tenho que ter um relacionamento com os nossos clientes. Então, a parceria ela tem que estar sempre conversando com o seu objetivo de empresa. Eu vejo pessoas aí querendo fechar com todos os tipos de parceria e acaba, às vezes, ferindo a sua relação com alguma parceria. Porque se eu fecho com você, com a Assist hoje e amanhã eu fecho com uma outra parceria, que eu não vou dizer aqui o nome, eu faço uma parceria com uma outra instituição que seja parecida com a Assist no mercado, eu estou ferindo a minha relação com vocês. Por quê? Porque na minha cabeça eu simplesmente estou querendo vender para todo mundo. Então, não, vou fechar com Assist, vou fechar com fulano, vou fechar com ciclano. Calma. O que é Assist? Assist é uma associação que oferece benefícios para servidores públicos, né, estaduais, municipais. E o que é essa outra parceira? Não, ela faz praticamente as mesmas coisas, ela também os mesmos, o público é parecido, eles disputam os mesmos públicos, então eu não posso fazer parceria com essa empresa, porque eu vou acabar ferindo a minha relação com a Assist. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque isso vai manchar a marca, né? E vai manchar a minha relação como empresária. Então, se hoje
eu estou com a Supply aí, amanhã eu posso estar com outra empresa também, eu posso abrir uma outra empresa, ter 2, 3, 4, as portas que eu abri vão se fechar. Sim. E as pessoas não têm essa consciência que tudo está baseado em relacionamento. Então, quando você fecha parceria, a primeira coisa que você tem que identificar é: está de acordo com o objetivo, com a missão da sua empresa? Essa relação, uma relação que tem ganha-ganha, porque tem que ter um ganha-ganha. Não só eu posso ganhar, ou não só a minha parceira pode ganhar, os dois têm que ganhar. Sim. E o terceiro viés é: você precisa ter cuidado com quem você está se relacionando, porque senão você pode acabar ferindo as relações que você já construiu. E aí vem problemas futuros. Você vai construindo problemas futuros, quando você vê, você não consegue mais sair. As portas se fecharam. É relacionamento. Tudo nessa vida é relacionamento. Sim. Vamos lá, uma marca bem falada, ela é muito bem falada. Sim. Ela gera impacto positivo. Assim como uma mal falada gera um impacto negativo em dobro. Digo, até mais do que o positivo. Até mais. Até mais do que o positivo. Porque quando uma coisa dá certo, as pessoas falam. Mas quando uma coisa dá errado, ou que não foi certo, ou que não foi tão bom, elas falam até mais, né? Então, é sempre esse cuidado, né? Até o network. Como é que vocês veem o boca a boca, né? O pessoa para pessoa. Eu ia falar até o termo técnico, mas... Não, o pessoa para pessoa. Que a galera conhece, né? Isso. Olha, para mim, o boca a boca é o melhor marketing, porque é o marketing que você não tem custo e a venda está praticamente já fechada. 90% das chances de você conseguir vender para aquela pessoa, porque ela veio através de outra, que confia na marca. Indicação é é o melhor dos mundos. Mas a empresa não pode viver só disso. É o melhor dos mundos, mas não dá para viver só disso. Você tem que construir uma forma de vender tem que construir estratégia de vendas, onde o boca a boca está lá, fatia legal, isso é muito bom, mas ela não sobrevive. A empresa não sobrevive só com boca a boca. Mas é o melhor. É o melhor. Quem não gosta de ser falado, poxa, fulano me indicou e tal, é a melhor coisa. A gente vê que realmente a gente está no caminho certo, as pessoas estão fazendo marketing do nosso negócio sem a gente precisar investir R$1, porque a gente gerou um relacionamento e foi um bom relacionamento. Só que as pessoas precisam entender que precisa de investimento em marketing, entendeu? Oi? Um bom atendimento, uma boa entrega, tudo isso valoriza muito. Tudo. Bom, eu valorizo isso demais. Quando eu vou num lugar e eu sou bem atendida e a entrega do que eu quero, vou falar assim, uma coisa assim bem básica. Acho que todo mundo que estiver assistindo, enfim, vai concordar. Eu odeio pagar por comida ruim. Então, assim, você vai para um lugar para comer mal, você não volta. É mentira. E você vai falar para as pessoas que você comeu mal. Então, assim, quando você vai para um lugar, você é bem atendido, você come bem, você fala para meia dúzia de pessoas, pelo menos. Sim. Você tem que conhecer. E a emoção que a gente passa é muito maior. Você tem que conhecer tal lugar, porque eu fui muito bem atendida, porque eu comi um negócio maravilhoso. E assim, talvez não com a mesma emoção. Eu sou o tipo da pessoa que eu levo. Eu sou o tipo da pessoa que eu levo. Eu falei, não, nós vamos marcar, nós temos que ir lá, eu tenho que te levar lá, você tem que conhecer. Exatamente. Então, realmente, isso faz parte, isso é muito bom. Mas, assim, tem empresas, né, que têm a estratégia de que gosta que fale mal, né? Tem empresas que fazem isso. Tem um restaurante que o marketing dele é ofender os seus clientes. É ofender os seus clientes. É o marketing dele. Eu não conheço esse marketing, não. Depois eu vou procurar aqui, eu vou te mandar.
Mas tem um restaurante que é assim, você liga para lá, pede, quer dizer, liga, né? WhatsApp, delivery, ele te ofende na ligação. Às vezes manda até errado. É fogo. Cada um com seu marketing. Cada um com seu marketing. Eu, Alguém botou aqui, é a pura particularmente, não curto. verdade. Eu não Eu conheço. não curto esse tipo. Mas tem. Mas tem. Eu também não curtiria, não. Ah, vamos falar de coisa séria? E tem uma coisa bem Vamos, séria. vamos. Aproveitar que você foi chancelada, muito bem chancelada como impacto social. Fala aí pra mim, seus três. Vamos lá. A chancela, na verdade, significa que você Cumpriu teve, cumpriu o econômico, o social e o ambiental. e como que Entendeu? você entende que o empreendedorismo pode impactar positivamente na sociedade e no ambiente? A gente já trocou uma ideia sobre isso, mas eu quero que você fale aqui abertamente, que eu acho que você vai falar e dar uma verdadeira aula sobre isso. É, a Sucre é uma empresa nova, mas recém-nascida, que ela já não tem que começar pensando em como reduzir os impactos ambientais e sociais, tá? E uma delas foi em busca disso. A primeira coisa que a gente fez, inicialmente não deu tempo de fazer isso, a gente estava usando sacola de plástico, procurei muita sacola de plástico que fosse biodegradável, né? Mas só tinha aquela verde de mercado, eu não conseguia achar. E aí a gente fez um trabalho aqui de busca, que foi muito chato, e em procurar sacola. Eu estou falando de coisas simples, tá, Roberto? De Sim, sacola de papel craft. Então, em questão ambiental, essa foi a nossa primeira iniciativa. Hoje a gente está entregando os nossos produtos dentro de uma sacola de papel craft. O custo é mais alto. Ok, a gente consegue absorver. A gente tem uma gestão financeira que a gente consegue absorver esse custo. Mas eu não quero ser responsável em vender algo aonde eu já estou gerando resíduo com sacola plástica. sim. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pequeno negócio pode fazer. São coisas simples. E, óbvio, conforme a gente for crescendo, a gente vai buscando outras formas de se responsabilizar ambientalmente. Uhum. Além disso, uma delas foi o programa social que a gente apoia, que é o Team BG, onde eu conheci o Marcos, que é o meu mestre de Muay Thai. Ele tem um programa social, e esse programa social ajuda crianças e adolescentes, né, a aprenderem a luta do Muay Thai, e muitos deles já saíram, né, de situações delicadas, familiares, ou até mesmo, vamos dizer que, de rua, pessoas envolvidas na vida de crime, é, pessoas que já sofreram abuso. Então, esse programa é um programa muito especial para mim. Ele já existe há 10 anos e sempre que a gente pode, a gente investe em algum atleta. Coisas simples, a gente paga a inscrição do atleta para participar de uma competição, ou a gente oferta suplementos para eles, oferece suplementos para alguns deles que têm algum tipo de deficiência na alimentação, ou a gente dá algum tipo de acessório que esteja faltando para um deles. Então, a gente tem trabalhado muito junto com esse programa social, que é o Team BG, e para a gente isso é muito importante. O nosso negócio, ele não está diretamente envolvido com sustentabilidade e com social. Não está. Mas isso não significa que a gente não possa fazer algo para mudar o mundo.
para causar o bem-estar, para promover o bem-estar na sociedade. Então, essas são as duas vertentes que hoje a gente está trabalhando e a gente quer alcançar muito mais, a gente quer poder ajudar muito mais pessoas, poder contribuir muito mais para o meio ambiente, que a gente sabe que existem projetos lindos, maravilhosos, que a gente, se possível, investir com dinheiro mesmo, sabe? Então, para mim, isso é muito importante e foi uma das coisas que eu deixei muito clara para o meu primo. Falei, Davi, nós vamos gerar lucro, sim, mas entenda, a Supliaí ela tem que ter responsabilidade social e ambiental. Então, uma das coisas que nós vamos manter é o projeto social e vamos iniciar no projeto ambiental com sacolas craft. Eu não aceito sacola de plástica. Então, a gente chegou a esse denominador comum aí, mas a gente quer alcançar novas ideias, novas propostas e ter responsabilidade social e ambiental aí. Perfeito, perfeito. É muito bom escutar isso de pequenos negócios, né? Como você falou, vocês começaram agora, vocês são recém-nascidos, mas vocês já estão pensando nisso. Tem pessoas hoje que não consomem de empresas que não pensam, que não têm responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Eu já tenho pessoas que simplesmente, não, eu não quero investir meu dinheiro, eu não quero gastar meu dinheiro em empresas que não têm essa responsabilidade. Então, parabéns realmente pela iniciativa de já começar com essa iniciativa, né? Já começar pensando assim. Eu acho que não dá para deixar para depois. Eu acho que se deixar para depois, a gente acaba não fazendo, né? A gente acaba deixando de fato para depois. Sim, verdade. É um belo exemplo para as pessoas pensarem nisso também. Todo projeto, né? Todo projeto do negócio, pensar nisso também. Deixar que uma reserva do negócio seja para essas causas. Absorver o custo de uma sacola, para que seja feito um investimento em algum projeto social. Enfim, parabéns. Obrigada. A gente está chegando aí quase no finalzinho. Ele tem duas partezinhas mais bem pessoais, né? Não que o restante não tenha sido, mas você acha que empreender é para qualquer um? Eu, Roberta. De Roberta para Roberta. Eu, Roberta Arrani, viro hoje, quero sair da CLT, vou rasgar minha carteira, vou empreender. Tchau. Você acha que não? Definitivamente não. Empreender não é para qualquer um. Nem todo mundo tem esse perfil, que é o perfil realmente de você não desistir, de ter disciplina, de que, eu não sei nem o que fazer e tudo. Não, todo dia, independente se eu tenho ou se eu não tenho, isso desde 2017. Eu acordo cedo, faço todos os processos que eu preciso fazer e finalizo o dia e não perco foco. Eu sempre trabalhei em home office depois que eu definia sair do mercado, né, de trabalho. E muita gente fica surpresa do fato de eu não me preocupar. Tem gente que adora ser dona de casa, não é o meu caso. Então, assim, as pessoas ficam incomodadas. Não, porque eu tenho que lavar roupa, porque eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que me programar para um determinado dia para eu fazer essas etapas. Então, trabalho é trabalho. Se eu definir que meu horário de trabalho é de 8 às 16 ou de 8 às 17, o que eu vou fazer é exatamente trabalhar. O horário do almoço, eu vou almoçar. Depois que eu terminar de almoçar, eu sento e trabalho novamente. Mas eu não tenho muito trabalho, tudo. Não, eu tenho muito trabalho, porque eu estou empreendendo. Para eu conseguir sair da inércia, né, eu preciso continuar fazendo, eu preciso continuar trabalhando, preciso continuar rodando os processos, porque em algum momento eu vou ter esses processos todos muito bem definidos, e aí eu não vou precisar me preocupar com elaborar processo, porque agora é o que eu estou vendendo. Não, você tem que continuar trabalhando todo dia, todo dia. E aí,
você não tem motivação, porque as pessoas ou desistem porque acham que não tem cliente suficiente. Só que se você não fizer esse trabalho o tempo todo de tentar vender todo dia, você realmente não vai ter cliente. Não vai acontecer. Não acontece da noite para o dia. Hoje você vai ter um cliente, aí daqui a pouco aquele cliente te indica para um outro cliente. Isso pode demorar, tem um prazo. Pode acontecer em 2 dias, mas pode acontecer em 1 mês, 2 meses. Mas vai acontecer. Você só não pode perder o estímulo. Só que nem todo mundo tem isso. As pessoas querem. As pessoas são muito imediatistas, Roberta. Muito. Elas não entendem que você ter uma empresa não significa que você vai vender todo dia. Você abrir uma loja, você vai abrir uma loja. Muitas pessoas vão passar na sua loja e vão perguntar o preço, mas não significa que você vai vender. E pode acontecer do seu processo de vendas não tá bom. E aí você tem que ter a maturidade de identificar o que está acontecendo. Conversar com o cliente, é sempre foco no cliente, é conversar com o cliente, entender o porquê que ele não comprou, entender o que ele está buscando, aonde que ele viu o preço, tentar ver se você consegue cobrir, e cada vez melhorar o seu processo. Só que você só faz isso trabalhando isso todos os dias. Todos os dias. Então, empreender não é para qualquer um, porque a maioria é imediatista, a maioria desiste no meio do caminho. Ela acredita realmente que vai começar a abrir o negócio, vai começar a faturar, em 2 meses vai ter lucro, vai ter não sei o quê. Ela não se preparou financeiramente, ela não teve uma reserva para poder ficar naquele tempo enquanto o negócio ainda está no prejuízo, e a média feita pelo Sebrae é de 2 anos. Então, assim, se você... É 2 anos. Então, você vai estar no negativo durante 2 anos. Abre o negócio acreditando que ele vai faturar e vai tirar, vai chegar no ponto de equilíbrio, onde você fica no 0 a 0 em alguns meses e daqui a pouco você está lucrando, você vai desistir. Você vai dizer que o negócio não está dando resultado, que ele só está te dando prejuízo. Mas você, na verdade, o que faltou em você foi o conhecimento e foi entender se você realmente está disposto a aceitar aquele risco ou não. Então, as pessoas abrem um negócio assim sem saber de nada. Abrem, daqui a pouco elas fecham. Sim, esperando daqui a 2 meses ter dinheiro no bolso para fazer uma Falta de conhecimento. Porque se soubesse, saberia que estatisticamente você demora 2 anos para gerar lucro. Estatisticamente, esses 2 anos você precisa ter o quê? Reserva para você se manter vivo enquanto você não estiver gerando lucro. E as pessoas não criam essa reserva. Elas simplesmente, eu tenho 100 mil, quanto é que dá para abrir um negócio aqui? Olha, para abrir um negócio aí você vai precisar de 95 mil. E cadê o resto do dinheiro que você precisa para respirar ao longo dos 2 anos? Não tem. Entendeu? Deixa eu tirar o som aqui, que meu celular tá... Pronto, tirei. Meu celular não, meu computador. Eu ia fazer a pergunta final, mas eu acho até que você já deu uma boa aula sobre isso. Mas eu vou deixar que você dê esse recado, né? Quais seriam os seus conselhos para empreendedores júniores? Eu vou te considerar júnior nem aqui, nem na China, porque você está muito, muito bem estruturada como empreendedora. Sua empresa talvez sim seja recém-nascida, como você falou, mas não, você não é uma empreendedora júnior. Então é aquela pessoa que está começando a empreender. Sou nova no empreendedorismo. Você já falou muita coisa aí. Precisa se programar, se planejar, 2 anos para começar a ter um... Mas aí, qual seria o seu recado, Roberta? O que você falaria para essa pessoa? Virasse para você, caramba, tô pensando em empreender. O que você falaria para essa pessoa? Tá pensando em empreender? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é o seguinte. Ela tem que ter a mentalidade que ela tem que iniciar o negócio da maneira mais enxuta possível. Se ela pensa
pensa em custo, qual é a forma mais enxuta financeiramente que ela pode ter para começar aquele negócio. E ela vai fazer um teste de mercado, tá? Para ela realmente ter certeza que aquele negócio promove paixão dentro dela, porque pode, no meio do caminho, ela não gostar de fazer o que ela está fazendo, e aí ela vai deixar de investir rios de dinheiro em algo que ela não gostou. Então, primeira coisa que ela tem que fazer é, quer empreender? Qual é a forma mais enxuta que você pode empreender com esse projeto que você tem na sua cabeça? Em que você pode ter o seu escritório dentro da sua casa, em que você possa vender online ou vender pessoalmente, maneira mais enxuta, tá? Então, ela vai criar um projeto enxuto para começar, que a gente chama de projeto piloto, né? Ok, essa é a forma. Só que ela também precisa ter uma mentalidade que ela precisa investir em marketing, em que a maioria das pessoas querem vender, mas não querem investir. E quando eu falo em marketing, eu não estou falando só em anúncios. Estou falando de desenvolver uma marca. Eu estou falando em construir uma marca, em que as pessoas lembrem da sua marca quando pense, por exemplo, em suplementos. Eu quero que as pessoas lembrem em Supply. Quando as pessoas pensam em até mesmo preço, eu quero que elas lembrem primeiro Supply. Só que isso é uma construção. Você precisa ter um profissional, um especialista do teu lado. Se você não for esse especialista, você precisa ter alguém da sua confiança que faça isso com você. Eu tenho a minha designer. Ela está Você falou pouco tempo, eu vi um relato seu sobre isso, né? Que você super elogiou sobre as ideias dela, sobre as artes dela, sobre a entrega dela e sobre o investimento nesse profissional. Eu achei bem bacana. Investir em marketing para um negócio pequeno ou grande é fundamental para que a sua empresa tenha base, que ela seja lembrada, que ela seja reconhecida. Então, quando a gente começou, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma profissional, apesar de eu já conhecer o trabalho dela, eu busquei uma profissional que construísse um branding, construísse a nossa marca, né, a nossa identidade visual, mas com a ideia de já construir um branding. Então, a pessoa vai começar de forma enxuta, mas sempre pensando em investir em marketing, porque é o marketing que acontece as vendas, é o marketing que cria relacionamento, é o marketing que faz com que a pessoa olhe para duas cores, por exemplo, que é a nossa, né, que é amarela e preta, e de acordo com o designer e com o nicho que eu estou entrando, se ela vê a forma de desenho e as cores, não precisa nem estar escrito. Ela vai lembrar que é Supply. Porque eu bati tanto naquilo que ela vai lembrar. Entendeu? Então, assim, começar de maneira enxuta, mas sempre investindo em marketing, é o melhor caminho. É o melhor caminho. Você não precisa investir em loja, você não precisa contratar pessoas. Você pode começar você e você. O chamado eu empreendedor. Mas um marketing que tem que estar ali do seu lado. Porque é ele que faz as vendas. Perfeito. Fora a resiliência, o planejamento, a disciplina, tudo isso. Sim. Isso é fundamental. Isso aí não tem como. Isso Isso aí são características que o próprio empreendedor tem que ter. De fábrica. Tem que vir de fábrica. Senão, é melhor ele continuar na carreira dele dentro de uma empresa. Sim, verdade. Aí não adianta ser empreendedor. Ele pode ser só um empresário, ele pode só investir em outros, ou ele pode ser CLT, né? Ele pode ser só funcionário. Ele pode... Tá, voltou.
É porque o meu primo está assistindo aqui, ele veio me avisar que o vídeo tinha dado uma falhada. Ele pode ser investidor na Bolsa de Valores numa empresa e virar sócio lá dentro da Bolsa de Valores. Pronto. Sim, sim. Cada um com o seu, sua vertente, né? O que dá para fazer. Exatamente. Cada um com seu perfil e seus investimentos. Muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo bater esse papo com você. Contar suas experiências, né? Falar um pouquinho do mundo e da jornada aí do empreendedor. Lembrar para quem chegou agora, chegou atrasado, não pegou desde o início e quer pegar esse bate-papo aí na íntegra. Vai ficar salvo aqui, né, no IGTV da página da Assist. A gente depois passa também para o formato de podcast, fica lá no Spotify da Assist. Podcast Assist Legal. no Spotify. Exatamente. Vai para o YouTube também, então a gente Nossa. também disponibiliza lá no da Assist, também fica lá no canal do YouTube. Então dá para você assistir de várias formas, tá? Tá bom, é bom. Bom saber. Essa participação. Você vai estar aí. Eu que agradeço o convite. Em vários lugares. O convite, Roberta. Eu que agradeço o convite. Se tiver mais alguma coisa a falar para alguém de casa. Não faz isso não, eu falo muito. Não faz isso. Ó, eu tenho um excelente recado. Galera, não deixa de seguir a página da Supli, tá? Para quem é associado Assist, tem um descontaço. Se você quiser falar aí sobre os descontos, tá? Então tem desconto para o cartão. Para quem é associado. Para quem é associado da Assist, tem 10% de desconto no cartão de crédito, parcelamos em até 3 vezes sem juros. E no Pix tem 20% de desconto. Então, só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, informar o que você está buscando, qual é o seu objetivo, que a gente conversa com você aqui e mostra para a gente os nossos melhores produtos, os preços competitivos que nós temos. É isso, galera. Perfeito. Muito obrigada por todo mundo que assistiu até agora, quem pôde participar aí com a gente, mesmo que fosse um pouquinho, tá? Forte abraço virtual para todos e somos todos Assist. Até a próxima. Obrigada, Roberta. Tchau, tchau. Todos assistem, é isso aí. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau.